Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes, dois recados, aqueles recados de sempre para vocês. Se você tem algum profissional para indicar, um profissional que você acredita que ele esteja apto para estar aqui, para falar da sua profissão, para falar da sua carreira? A gente busca falar com profissionais de todas as áreas profissionais. E caso você tenha algum para indicar, entre em contato com a gente pelo podcast Bússola Profissional no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Você vai mandar o link do profissional e a gente vai tentar entrar em contato com ele, tentar chegar a um acordo, ver se vai ser benéfico para ambas as partes, tá bom? Então você pode decidir qual vai ser o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E outra coisa, não é só no Rio de Janeiro não, a gente tem o interesse de tornar esse programa a nível nacional. Hoje a gente já grava no Rio de Janeiro e em Florianópolis, mas também se você tiver algum profissional de Brasília, algum profissional da Bahia, algum profissional de Minas Gerais, São Paulo, entre em contato com a gente ou qualquer outro estado do Brasil. Para fora do país ainda vai demorar um pouco, mas por enquanto vamos para dentro do país. Entre em contato com a gente lá pelo podcast Bússola Profissional para falar sobre esse profissional com a gente. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, que ainda não está posicionado nas redes sociais, você quer começar a criar conteúdo da forma certa, começar a se posicionar, atrair novos pacientes, atrair pessoas que estejam interessadas no serviço ou no trabalho que você tem a oferecer, entre em contato pelo Instagram MKTD Pacheco, vou deixar aqui também, para que você comece nessa jornada do digital da forma certa, da forma correta, da forma honesta, se assim a gente pode dizer. Mas agora, antes de mais nada, vamos para a nossa convidada que tem mais de 20 anos de experiência na área da medicina. A gente vai falar hoje com uma especialista em cirurgia bariátrica, a doutora Carol Ribeiro. Tudo bem, doutora Carol? Tudo bem, Manuel. Como Obrigada pelo tá? convite. Fique à vontade para falar. Hoje a gente vai falar muito sobre cirurgia bariátrica, né? Existem muitos mitos, existem muitas dúvidas e hoje a gente vai tirar todas elas sobre o que uma especialista em cirurgia bariátrica o que ela faz no dia a dia, como é que é essa cirurgia. A gente vai tirar todas essas dúvidas contigo hoje. E aí eu queria primeiro saber sobre a tua trajetória, eu queria saber como é que você chegou a falar assim, ó, você é uma cirurgiã especialista, você é uma especialista cirurgiã em bariátrica, como é que você chegou nessa conclusão? Nossa, a minha história como médica, ela começa cedo. Eu fui uma criança que sempre foi interessada em livro de doença. Meu Deus. É engraçado falar isso. Eu buscando, assim, meu pai abriu o armário e eu escolhia o livro que tinha doença. Por um acaso, na minha casa era doença infantil. Não tinha... Quando eu era criança, não tinha internet para pesquisar. A gente recorria aos livros. Recorria aos livros. E foi meio surpreendente, porque eu não venho de uma família de médicos. Eu tenho um médico na família. Mesmo assim, toda a minha família é de engenheiros. Então, foi uma surpresa. Eu fui ao colégio numa aula, eu tinha uns 10 anos, acho que quinta, sexta série, e tive uma aula de anatomia humana. Legal. Eu sei que ali, naquele momento, eu voltei para casa e a primeira coisa que eu falei foi, vou ser médica na vida. Eu não tinha a menor dúvida que eu ia ser médica naquele momento. Não era nem tratar doença, eu estava encantada com a anatomia humana. Legal. E aí eu colecionava fascículo de jornal, enciclopédia, tudo voltado para medicina. E aí, como a família tinha essa dúvida, o meu tio, que era ginecologista, me sugeriu que fizesse o curso de instrumentação cirúrgica. Legal. Se eu insistisse com essa ideia maluca, porque até então ninguém tinha sido médico da família. E aí, aos 15 anos, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, o meu pai me matriculou num curso de instrumentação cirúrgica. Legal. E aí eu comecei a frequentar um centro cirúrgico como aluna, como instrumentadora, aos 15 anos de idade. E aí eu não só tive certeza de que eu ia ser médica, como eu tive certeza de que eu ia ser cirurgiã. É nesse momento que você descobre, ou é agora, ou vai ser ou não vai ser, né? E aí no ano seguinte eu já comecei a estudar pré-vestibular e passei para medicina, para a UFRJ. Pô, legal. Fiz os 6 anos e mais 3 de residência. Entendi. Aí você começou a progredir nessa carreira, né? Avançar isso, e desde cedo na faculdade voltada para a área cirúrgica. Entendi. Você sempre teve essa paixão pela cirurgia desde o momento que você descobriu. Desde o primeiro momento. E por que você decidiu, tem várias cirurgias que você poderia fazer ou se especializar, por que a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, na verdade, ela caiu de paraquedas na minha vida.
Quando eu me formei, eu não tinha o menor interesse em fazer cirurgia bariátrica. Eu achava que não era para mim, que ia ser difícil. E eu sempre gostei muito de emergência, de cirurgia de emergência. Só que, acho que eu já tinha uns 5 anos como cirurgiã, um colega meu que trabalhava comigo no hospital me chamou para substituí-lo na equipe de cirurgia bariátrica, porque ele ia passar um tempo fora e não queria deixar a equipe sem ninguém no lugar dele. Sim. Então, eu entrei na equipe, era uma equipe de cirurgia bariátrica, e aí eu passei a conhecer mais sobre a cirurgia bariátrica. Não só a técnica, como o dia a dia de cirurgia. Do cirurgião, de consultório, de atendimento. E isso me fez ver a cirurgia bariátrica com outros olhos. Os olhos do paciente. De que não é só operar e tá tudo bem. E de ser uma cirurgia transformadora. Muito legal isso. Em que o paciente olha para você e fala, doutora, você salvou a minha vida. Você mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho saúde. E eu acho que isso de trazer saúde no dia a dia me fez me encantar pela cirurgia bariátrica. Muito legal E aí isso. foi só cursos e prática e provas até a minha especialização. E é você tentar recuperar a saúde do paciente que ele, de certa forma, em alguns momentos deixou, né? A gente vai falar muito sobre isso, vai tirar várias dúvidas minhas aqui também, que são dúvidas do senso comum. Hoje, como eu digo, eu sou o host que eu represento as dúvidas das pessoas que estão assistindo o nosso programa. Mas veio algo muito interessante, que você falou que só o seu tio foi médico na família. A gente tem uma teoria aqui no nosso programa, uma teoria particularmente minha, de que todo profissional ele tem uma referência profissional, uma pessoa com quem ele olhou com espelho, admiração, e ele decidiu seguir os passos dessa. Qual seria a sua? Seria o seu tio? Eu acho que o meu tio, de certa forma, influenciou, sim. Eu sempre fui muito próxima dele. Ele, na verdade, era marido da minha tia, mas eu, desde criança, convivia muito com ele, gosto muito dele, tenho ele como meu segundo pai. Então, Entendi. sim, ele pode ter sido uma inspiração para mim. Essa inspiração, né? Porque a nossa teoria aqui, de todos os profissionais que a gente traz, né? Que pode ser ou na residência, ou então no momento de você chegar, ou até na própria faculdade, você tá indeciso daquela carreira que você vai seguir, aí tem aquele profissional que você vê, assim, de uma forma exemplar, que é uma referência, aí a pessoa vira e fala assim, tá aí, se eu fosse um profissional, eu seria como ele. Então acaba que isso acaba influenciando na carreira de diversos casos que a gente teve aqui, seguido dessa maneira, por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas indo para agora para o lado realmente da cirurgia bariátrica de forma efetiva, o que é a cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para perda de peso, inicialmente. É até engraçado que existem alguns casos antigos, né, de épocas bem antigas, datadas, de que para emagrecer costurava-se a boca. Eita! De verdade. Tá falando sério? Então tem múmias com boca costurada. Tem a história de um príncipe que não conseguia subir no cavalo para se deslocar por conta de obesidade e foi proposto a ele que costurasse a boca. Que isso? Então, a história do emagrecimento e de cirurgias para emagrecer sempre tá falando existiram. Sério? Eu não tô acreditando nisso. Sempre existiram. Mas, oficialmente, a primeira cirurgia bariátrica foi realizada nos anos 50. Legal. E foi uma cirurgia com uma ressecção intestinal, para que o paciente não absorvesse o que ele comesse. Entendi. E dessa forma emagrecer. Mas a gente hoje sabe que a retirada do intestino causa deficiências múltiplas de vitaminas, de proteínas, de minerais, e que não era o ideal, né? Muito radical, né? Muito radical. E aí veio a evolução. Sim. A cirurgia bariátrica hoje não é só chamada de cirurgia bariátrica, ela também é chamada de cirurgia metabólica. Porque a gente já entende os mecanismos moleculares envolvidos na cirurgia bariátrica. Entendi. E que podem beneficiar o paciente. Entendi. E hoje existe mais de um tipo de cirurgia bariátrica ou é só um modelo, só um tipo de cirurgia? Não, existem vários tipos de cirurgia no mundo inteiro. Nem todos esses tipos de cirurgia são permitidos no Brasil. Ah, é? Tem modelos de cirurgia que já são antigos, passados, que já foi avaliado que não tem um bom resultado, ou porque causam grande desabsorção no paciente, ou porque complicam muito. Né? Afinal, o objetivo da cirurgia é tornar o paciente saudável e não causar mais danos ao paciente, né? Que na verdade, é o princípio da medicina. Sim. Né? Primeiro, não causar dano, depois a gente corrige, exatamente. Então, aqui no Brasil hoje, a gente tem alguns tipos de cirurgia, mas os principais
que a maioria dos pacientes vão falar, que a gente mais vê nos consultórios, são o sleeve ou gastrectomia em manga e o bypass gástrico. No sleeve, a gente faz simplesmente o corte vertical do estômago e ressecando parte do estômago. Então, o estômago vira um tubo. Caramba. Um estômago que poderia ali receber 2,5 litros, 3 litros de alimento, ele passa a receber cerca de 120, 150 ml, o que é bem menos. Entendi. E a cirurgia basicamente é essa no estômago restritiva. E a outra cirurgia, que é o bypass gástrico, que também é muito realizada aqui, é uma cirurgia um pouquinho mais metabólica, porque além da redução do estômago, a gente também faz um desvio intestinal. Então, o alimento ele passa a usar um outro caminho. É um estômago pequeno com um desvio intestinal. Então, o alimento ele não passa no intestino inteiro. Ele vai passar só em parte. Entendi. E isso vai fazer de uma maneira geral com que aquilo que o paciente está comendo seja, de certa forma, digerido de uma melhor forma, ou então que traga menos riscos? Como é que funciona isso? Não. Na cirurgia do sleeving, que a gente só mexe no estômago, o paciente come menos. Come menos. Ele sente menos fome. Ele sente menos fome. A cirurgia, quando a gente mexe no estômago, o mecanismo dela não é só a redução da quantidade de alimento que o paciente consome. Mas ela também mexe num hormônio produzido no estômago, chamado grelina, que seria o hormônio que causa fome. Entendi. Então, além dele comer menos, ele também sente menos fome. Entendi. Já no bypass gástrico, além da redução gástrica, que também influenciaria na grelina, que é esse hormônio da fome, o esvaziamento gástrico pro intestino mais rapidamente e a chegada no ilho, que é uma porção distal do intestino, faz com que o intestino produza um hormônio, chamado GLP-1, principalmente, que sinaliza para o cérebro que há saciedade. Ou seja, então, não precisa o paciente mandar mais ele comida. deixa de ter fome e como o alimento chega mais rápido no ilho, ele tem saciedade precoce. É esse hormônio que é produzido no intestino que hoje as canetinhas simulam. Ah, entendi. Então, Agora as as coisas vão canetinhas- fazendo sentido. As canetinhas, que são de semaglutida, principalmente, que é o Ozempic que as pessoas têm usado hoje, ela simula esse hormônio GLP-1, que sinaliza para o cérebro saciedade. Entendi. Então, a pessoa está sempre satisfeita, ou quando come, se satisfaz mais rapidamente, e aí sente menos fome. Além disso, o que é importante falar é que essa técnica que mexe no intestino, que produz o GLP-1, ela também vai estimular mais o pâncreas a produzir insulina. E isso faz com que o diabetes melhore, Caramba. que a sensibilidade à insulina melhore. Por Então, isso é fazer chamada de cirurgia do diabetes também. Então você fazer uma cirurgia bariátrica vai melhorar o teu diabetes. Pode melhorar o diabetes. Nossa, que legal. Tem realmente paciente não sabia. que faz a cirurgia principalmente por causa do diabetes, não tanto pela obesidade. Entendi. Então o paciente ele pode não ser assim, né, não ser tão obeso, assim, não ter tanto Exatamente. peso extra e mesmo assim ele consegue fazer essa cirurgia para controlar o diabetes. Exatamente. Legal. E eu sou uma pessoa curiosa, né? E você acabou de falar para mim que existem algumas cirurgias bariátricas que elas foram proibidas no Brasil. E por que foram proibidas? Tem cirurgias que a gente acha que é muito invasiva, na verdade tem cirurgias absurdas. Por exemplo, né, Essa de se a tirar gente o intestino voltasse completo. a tirar o intestino, ou costurar a boca realmente não existe, mas recentemente surgiu em um país da América do Sul, sem ser no Brasil, graças a Deus, a ideia de costurar uma tela na língua. Ah, não, você tá brincando E comigo. que com isso o paciente não conseguiria se alimentar. Não, você tá brincando comigo. É uma ideia absurda. Uma tela na língua? Ele só se alimentaria de líquidos. Isso foi feito? Isso, alguns pacientes saíram do Brasil, foram até lá, fizeram a cirurgia. Causa infecção, tem 1 milhão de outras complicações e o paciente burla a dieta. Claro, ele vai dar Porque um jeito. tinha gente batendo leite condensado com biscoito maisena para virar líquido para tomar, estrogonofe no liquidificador, Meu Deus, gente. relatos absurdos. E tem uma técnica que a gente não tem aqui também, que é colocar uma gastrostomia, colocar o estômago na parede abdominal com uma sonda. Aí o paciente pode comer o quanto quer. Se ele tiver muito cheio, ele vai, abre aquilo e esvazia, como se fosse um vômito
só que sem ser pela boca. As pessoas, elas procuram tantos artifícios para conseguir fugir do óbvio, né? Que, não sei, você se alimentar melhor e você conseguir, de uma maneira geral, tentar curar essa doença, esse problema. A gente vai falar mais sobre essa questão da obesidade ser uma doença, mas você curar isso de formas mais saudáveis e da forma certa, se assim a gente pode dizer. E tem cirurgias em desuso, como a banda gástrica, que era um dispositivo que se instalava no estômago, causando compressão. Então, foi muito colocado no início, até no início da laparoscopia, porque era uma técnica um pouco mais simples de ser realizada pelo cirurgião que estava começando a fazer a laparoscopia. E isso, hoje a gente tem retirado os dispositivos. Então, não é mais usado. E tem técnicas que estão chegando novas, que ainda estão em fase de estudo, que são bastante promissoras. E a medicina está sempre evoluindo de uma maneira geral. Sempre evoluindo. Isso é interessante que você falou, porque você tem algumas opções de cirurgia bariátrica. Então, como é que o médico, ele escolhe, o médico cirurgião, a especialista como você, ele vai escolher qual é a melhor cirurgia para o paciente? De acordo com a história do paciente, de acordo com o perfil, de acordo com doenças associadas. Se, por exemplo, eu falei que o bypass é melhor para o diabetes. Sim. Se eu tenho um paciente diabético, eu vou preferir fazer esse tipo de cirurgia. Legal. Se eu tenho uma paciente mulher, jovem, às vezes quer engravidar, né, talvez seja melhor não fazer uma cirurgia tão invasiva. Sim. Ela pode responder bem aquilo. Outra coisa que muda pra gente é o perfil alimentar do paciente. É um paciente que belisca muito, que come várias vezes ao dia? Ou não? É um paciente que come grandes volumes. Paciente que come só grandes volumes, poucas vezes ao dia, eu consigo só reduzir o estômago. Aquele paciente que belisca o tempo inteiro, eu tenho que ter uma outra estratégia para conseguir chegar no resultado. Sem ser a tela, né? Sem instalar Pelo amor de Deus, a tela não. Olhando assim, de uma maneira geral, todas essas cirurgias que você tem à disposição, você de maneira geral consegue definir isso com o paciente? O paciente, ele tem uma opinião ativa sobre o tipo de cirurgia que vai ser realizada nele? Hoje com a internet, o paciente às vezes já chega com opinião própria. Entendi. Ah, doutor, eu estudei, eu olhei, ou então a minha amiga fez tal cirurgia, eu quero fazer igual. Cabe ao médico, a nós cirurgiões, sentar com o paciente, conversar e realmente mostrar os prós e os contras de cada uma das cirurgias e a cirurgia mais adequada ao caso dele. Entendi. Tá? E, doutora Carol, qual é o impacto da cirurgia bariátrica no corpo de maneira geral? Então, a cirurgia, ela é bariátrica, né? Além da perda de peso, Sim. de diminuir a carga em cima de pé, joelho, coluna, melhorar a mobilidade, a gente também melhora o lado metabólico. Como eu falei, a questão do diabetes, né? A pressão. E isso a longo prazo melhora muito a qualidade de vida do paciente. O impacto maior é a qualidade de vida. Entendi. E melhorar as doenças associadas. Um paciente às vezes chega para você tomando 5, 6 medicações. Né? Ele poder fazer uma cirurgia e passar a tomar uma, às vezes nenhuma, só uma vitamina, isso é um impacto positivo gigante. E a redução de peso também é questão estética, obviamente, né? A pessoa também se sentir de maneira geral um pouco melhor. Autoestima. Isso. E também é o pontapé inicial para que ela comece a se cuidar, porque a gente vai falar sobre algumas restrições ainda que vão ter sobre a cirurgia. A gente está no início ainda, mas a gente vai falar muito sobre essa questão também. E aí é interessante perguntar também, a cirurgia bariátrica hoje, ela é uma cirurgia um pouco mal vista por muitas pessoas e bem vista por outras. Por que você acha que existe esse lado negativo da cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, quando surgiu, ela no início causava realmente muitas complicações. Ela era uma cirurgia que ainda não tinha uma indicação bem definida. Fazia-se muito a cirurgia bariátrica em pacientes super obesos, com doenças graves associadas. E as técnicas não eram tão avançadas quanto hoje, que você tem até a robótica fazendo bariátrica, né? E isso fazia com que o paciente complicasse muito. Então, muita gente que viveu esse período ainda olha para a cirurgia de forma negativa. De uma forma negativa. Dos nossos avós. De uma forma negativa. As próprias técnicas cirúrgicas causavam mais desabsorção. O paciente tinha uma desnutrição. Ele saía da obesidade para uma desnutrição absurda. Então, muita gente que viveu isso no dia a dia com um conhecido, né, acabou desaprovando
E aí foi passando de pai para filho. Que vai passando para frente, ou porque teve um familiar que operou e não deu certo, que faleceu, que teve complicação. Hoje já, graças a Deus, não é mais assim. Entendi. E nessa tua fala não tem como não te fazer essa pergunta, né? É o fato de muitas pessoas, pessoas que precisam de cirurgia bariátrica acham que não precisam, e pessoas que não precisam acham que precisam. Então, de uma maneira geral, quando é indicada a cirurgia bariátrica? Quando deve se fazer uma cirurgia bariátrica? Então, não é todo paciente que pode ou tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. Uhum. Tá? Existem indicações precisas e de acordo com o IMC. IMC é o índice de massa corporal. Ele é calculado pelo seu peso dividido pela altura ao quadrado. Uhum. O IMC normal, ele vai de 20 a 25. Tá? De 25 a 30 seria sobrepeso. A partir de 30, a gente já tem o diagnóstico de obesidade. Tá. De 30 a 34,9, a gente tem uma obesidade grau 1. Nesse caso, a gente só teria indicação de cirurgia metabólica, que seria voltada para o diabetes, por exemplo. Como você falou anteriormente. Como eu falei anteriormente. Não seria para perda de peso, e sim para controle da doença diabetes. A partir de 35, a gente já tem indicação de cirurgia bariátrica. Só que entre 35 e 40, que é a obesidade grau 2, a gente precisa ter comorbidade associada, tipo gordura no fígado, né, esteatose, dislipidemia, hipertensão arterial, o próprio diabetes tipo 2, até doenças psicológicas como depressão estão incluídas nessa listagem de comorbidades associadas. Tá? E a partir de 40, a gente tem a obesidade grau 3, que aí não precisa ter comorbidade nenhuma associada para ter indicação da cirurgia. Ou seja, você realmente precisa fazer quando Realmente você chega na obesidade tipo 3. Lembrando que é sempre bom, e a sociedade pede, para que o paciente tente, ao menos por 2 anos, ter feito dieta sem sucesso. Ou algum tratamento. Ou seja, primeiro você tenta, de uma maneira geral, tratamento com clínico, exercício, ou então consultando um nutricionista, obviamente, você fazendo tudo. Medicações, dieta, isso. E aí, se não conseguir, aí vai para cirurgia bariátrica. Se isso não tiver resultado, infelizmente é a maioria dos casos, o paciente está apto a realizar a cirurgia bariátrica. Entendi. E é legal perguntar, a gente ouve algumas histórias, né, aí na internet, a gente vê histórias na televisão de pacientes que fizeram 1, 2 cirurgias bariátricas. É possível até quantas cirurgias bariátricas um paciente pode fazer? Então, existe um limite, né? Algumas cirurgias, como o sleeve que eu falei, que a gente só mexe no estômago, se o paciente não tiver bom resultado ou voltar a engordar, a gente consegue mexer na parte intestinal para poder dar uma nova chance para esse paciente. Mas os pacientes submetidos a bypass, a cirurgias com desvio intestinal, a gente pode até reoperar, mas estudos recentes já mostram de que não há benefício na perda de peso para esses pacientes. Então, é uma pergunta de milhões, né? Existe limite para a cirurgia bariátrica? E foi exatamente por causa disso, desse limite, de ver que o doente reganhou peso e que a gente já tentou outras estratégias, já reoperou e não teve sucesso, que eu resolvi fazer nutrologia, para tentar entender pouco melhor a obesidade, os fatores relacionados e tentar tratar de outras maneiras que não cirúrgica a obesidade, que é o que eu gosto. Entendi, ou seja, a questão da prevenção, né? Você quer estar em todas, você quer entender o paciente como um todo, né? Em todas as áreas. Legal. E aí é interessante também a gente perguntar sobre somente o paciente, você, assim, recapitulando, né? Ver se eu entendi. A obesidade tipo 1, caso ela seja ligada à diabetes, a pessoa pode fazer uma cirurgia bariátrica. A tipo 2, ela tem um IMC, obviamente, e está associado a uma comorbidade. Na 3 é obrigatório você fazer. Não é obrigatório, né? O paciente tem que querer. Mas estaria indicada. Sim. O paciente que chega para mim com IMC acima de 40, mesmo que ele queira o tratamento sem ser cirúrgico, eu sempre vou propor o tratamento cirúrgico. Entendi. E aí, tendo esses 2 anos, como você disse, de recomendação, né? Normalmente o paciente, quando ele chega pra gente, ele já tentou de tudo. Entendi. E antes do paciente realizar essa cirurgia, ele precisa ter algum tipo de preparação? Existe um preparo pré-operatório para cirurgia bariátrica que não é igual a qualquer outra cirurgia, tá?
A maioria das cirurgias você faz um exame ou outro risco cirúrgico para operar. Na cirurgia bariátrica, a transformação é muito grande. O paciente antes e depois da cirurgia. Ele tem que entender todo o processo que ele vai passar e aceitar que ele tem que mudar. Então, isso requer preparo. Normalmente, ele chega primeiro para o cirurgião, que vai avaliar se ele realmente tem indicação da cirurgia. Tendo indicação, ele é encaminhado a uma equipe multidisciplinar composta de um clínico ou endocrinologista, uma nutricionista especializada em cirurgia bariátrica e uma psicóloga. Se precisar de algum outro profissional, caso o paciente tenha alguma outra doença, por exemplo, o paciente que tenha asma, eu vou encaminhar para um pneumologista. Um paciente que tenha alguma condição cardíaca, ele vai passar para um cardiologista. Tá? Mas a endocrinologista, nutricionista e psicólogo são obrigatórios. Tá? Além disso, a gente faz a solicitação de diversos exames, não só para avaliar o estado clínico do paciente naquele momento, como também para avaliar se ele não tem nenhuma outra doença ou causada pela obesidade, ou que possa estar piorando a obesidade. Entendi. Para que a gente trate antes também. Entendi. Tá? E é importante, nesse período, ele já começar a mudar os hábitos, para não ser uma mudança muito radical de pós-operatório. Regrar um pouquinho mais a dieta, ter um horário para exercício físico. Entendi. Isso tudo começa adiante. Faz parte da preparação, né? Eu tinha deixado essa pergunta mais pro final aqui da minha pauta, que eu fiz pra gente bater esse papo, pra gente conversar e ter um direcionamento. Mas a gente tá falando muito sobre obesidade e não tem como fugir disso, né? Já perguntei isso para profissionais endocrinologistas que vieram aqui, profissionais nutricionistas, e agora eu vou perguntar para uma especialista em cirurgia bariátrica. A obesidade é uma doença? Obesidade é uma doença. É uma doença que está na classificação internacional de doenças, o famoso CID, né? Não há muito tempo, mas hoje é considerada doença. E foi bom você tocar nesse ponto, porque recentemente saiu na Lancet, uma revista médica, novos critérios para a obesidade, em que ele considera a obesidade um espectro. Você tem a obesidade como doença metabólica e tem a obesidade só como um acúmulo excessivo de gordura no organismo. E o que vai definir esse espectro é a resposta do indivíduo à gordura excessiva, porque o tecido adiposo ele funciona produzindo hormônios e causando várias alterações nos sistemas. Entendi. Então, a gente tem a obesidade subclínica, que seria sem doença nenhuma, e a obesidade clínica, que seria a obesidade com as doenças associadas, causando desconforto, causando dispneia, apneia do sono, roncos, pressão alta, diabetes, independente do IMC. Então, a gente hoje sabe que o paciente ele tem que ser avaliado como um todo realmente. Porque não adianta só eu calcular o IMC. Pegar um examezinho. Porque eu posso ter um paciente com IMC de 32, que é uma obesidade grau 1, que tem um monte de doença associada, mas eu posso ter um paciente também super obeso, um IMC acima de 50, sem nada. É possível isso? É possível. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. É possível. Entendi. É possível. Diferente. E por isso a avaliação completa do paciente. Do paciente, né? Ela é tão importante. Aí vem a importância da boa equipe, né? De você ter uma equipe toda de outros profissionais de outras áreas para conseguir avaliar o paciente como um todo, porque você sozinha, né, como profissional cirurgião, você também não vai conseguir avaliar o paciente em todas as áreas, né? Você vai avaliar na tua especialidade e os outros profissionais na especialidade deles. Legal você ter tocado nesse assunto. E eu sempre falo desse negócio, né? Mas a obesidade ser uma doença, eu acho que isso em alguns influenciadores, algumas pessoas influentes, elas vêm jogando isso na sociedade de uma maneira muito ruim, ou seja, a obesidade ela não ser tratada como uma doença, ou você aceitar o seu corpo do jeito que é. Óbvio, você tem os seus lados, mas tem certos momentos em que isso está atrapalhando a tua vida e tu tá influenciando negativamente outras pessoas, né? Então eu sempre gosto de trazer profissionais bem qualificados para mostrar pra gente que, de fato, a obesidade ela é uma doença, ela tem que ser tratada. E aí é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho que ela não é. Pelo menos eu acho. Quais são os primeiros sinais que um paciente ele apresenta que ele pode adquirir essa doença que é a obesidade? A obesidade ela é uma doença multifatorial.
né? Ou seja, não existe uma causa só. Você tem o fator hereditário, genético. Colabora o fator hereditário? Colabora muito. Jura? Genético. E o fator ambiental. E esse conjunto de fatores faz com que o indivíduo se torne um indivíduo obeso. E hoje, cada vez mais, o fator ambiental é importante. E a gente vai vendo cada vez mais a obesidade atingindo faixas etárias mais jovens, né? A gente já tem crianças com obesidade. Nos Estados Unidos, já tem estudos mostrando cirurgia bariátrica em crianças. Meu Deus. Tamanha a preocupação e não é a recomendado, morbidade, né? Não é recomendado fazer da cirurgia bariátrica. cirurgia bariátrica lá, né? Mas os fatores, existem fatores hereditários, existem doenças, como a síndrome de Cushing, que causa obesidade, mas o fator ambiental também conta muito. E é engraçado você ter falado disso, dos influenciadores que falam que a obesidade, né, não é doença, é aceitação. Eu acho que existe um preconceito muito grande ainda em relação ao paciente com obesidade. Sim, claro. E é uma coisa que atrapalha socialmente esse paciente. Sim. Então, eu acho que a aceitação não é aceitar ser obeso, né? E é a população aceitar que a obesidade é uma doença, está presente cada vez mais na sociedade, né? E como um todo, deixar de ter preconceito com o paciente com obesidade, né? Ajudar a tratar, a trazer para hábitos saudáveis e mudar, né? acolher. Acolher de maneira geral para que ele procure o senão tratamento. a gente começa a tratar errado. Entendi. E aí, isso que você me falou agora, eu fiquei muito surpreso. Não é recomendado você fazer cirurgia bariátrica em criança, né? Então, tem alguns estudos a partir de 12 anos já que recomendam em casos, aí são exceções. Sim, claro. Em crianças a cirurgia bariátrica. Então, com bom resultado. Entendi, mas geralmente os pacientes que se é recomendado, obviamente que tem esses tipos de obesidade, essas classificações que você trouxe aqui, a gente está falando de no mínimo que 18 anos, 20 anos, tem uma idade? Aqui no Brasil, a partir de 16 anos. 16. Se a avaliação do pediatra liberar, né? Que entendi. O crescimento tem que estar próximo do final, mas a partir dos 18 já está autorizado a fazer até os 70. Os Estados Unidos, ele sempre foi, de maneira geral, uma referência negativa nesse lado da obesidade, por conta de lá terem surgido os fast foods. A gente vê que, eu cheguei a ver alguns estudos que quase 1/3 ou 1/4 da população americana tinha problema com sobrepeso. E eu já vi alguns estudos no Brasil que isso está aumentando. Por que você acha que no Brasil a gente está indo para esse caminho dos Estados Unidos de cada vez ter uma população mais sobrepeso, com mais obesidade? E são dois fatores, eu acredito, né? Um deles é o próprio fast food, a praticidade. Entendi. Ninguém quer descascar mais legumes e fazer comida, quer comprar pronto, que é muito mais rápido. A vida hoje exige rapidez e agilidade. Se você não tem, antigamente você tinha, a sua avó fazia comida pro seu avô, né? As pessoas eram criadas para isso. Hoje está todo mundo cada vez menos em casa. Sim. Então o tempo para fazer isso é menor. E aí é se programar, cozinhar tudo num dia, congelar a comida, infelizmente, né? Ou procurar locais que fazem a comida que você possa comprar, caso você não tenha tempo de fazer em casa. Então tem essa questão do fast food. E a outra coisa é que ninguém mais sai para pedalar, jogar bola na rua. Fica na celular. Fica tela o tempo inteiro. Entendi. E isso leva a uma vida mais sedentária. Entendi. Legal essa visão que você trouxe pra gente, de como isso pode afetar de uma maneira geral a nossa sociedade hoje está cada vez se modernizando e isso traz malefícios, né? Não traz só benefícios. Traz praticidade, mas também em contrapartida traz esses malefícios. E aí eu queria saber da tua especialidade como um todo, além de ser uma cirurgiã especialista em cirurgia bariátrica, quais são as tuas outras áreas de atuação pelos quais os pacientes te procuram? Eu fiz cirurgia bariátrica, né? Mas assim, a minha formação inicial é em cirurgia geral e cirurgia videolaparoscópica avançada. Entendi. Então, eu faço cirurgias de abdômen, principalmente, e parede abdominal. Mas principalmente, eu acho que além da cirurgia bariátrica, que é o foco, eu faço muito hérnia e vesícula. Entendi. Bastante. Mas agora, a nutrologia que eu tô... legal. Para ajudar meus pacientes da própria cirurgia bariátrica. A hérnia e a vesícula, os pacientes vão acabar te procurando mais em questão de emergência, né? Ou seja...
A vesícula, às vezes, sim, Sim. porque incomoda. A hérnia, nem tanto. É algo mais os estudado. pacientes, isso é até uma curiosidade, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, Aham. cerca de 30% deles evoluem com cálculo na vesícula. Entendi. Então, a gente opera o paciente de Você bariátrica. já opera logo ele. Nos exames pós-operatórios de rotina, a gente solicita uma ultrassonografia. Se tiver cálculo, a gente já programa e nós mesmos operamos o paciente. Entendi. E acaba que, de certa forma, tudo tem uma relação, né? Você, com essa formação em cirurgia geral, você faz diversas outras cirurgias e agora você está indo para o lado da nutrologia. A nutrologia, de maneira geral, como é que ela ajuda na vida do paciente? A nutrologia, ela funciona como se fosse o tratamento do paciente através da alimentação e de hábitos saudáveis, nutricionais. E o paciente bariátrico, ele tem que aprender como ele vai comer novamente, né? Então, ajuda muito a orientar o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. O pós-operatório tem coisas específicas da nutrição e da nutrologia que a gente pode falar sobre o pós-operatório. E, além disso, alguns pacientes, principalmente os submetidos a desvios intestinais, podem fazer carências nutricionais. E aí, com a nutrologia, eu também consigo tratar melhor esses pacientes. Entendi. Então, você mais direcionado. Toma, né? Eu fiz como uma complementação para tratar esses pacientes. De maneira geral, você... Além de ajudar na perda de peso também a longo prazo. A longo prazo. Mantida. Legal. E aí é legal a gente falar também sobre essa questão do pós-operatório que você falou. Eu, pelo menos, já escutei pelo menos umas 2 ou 3 histórias diferentes de pessoas que terminaram uma cirurgia bariátrica, não estavam com a cabeça muito bem resolvida. Eu já escutei, juro, pelo menos umas 2 ou 3 histórias de pacientes que não estavam com a cabeça bem resolvida. Elas saem do centro cirúrgico, então uma semana depois do centro cirúrgico, e já quer comer algo gorduroso de novo, já quer ter aquele hábito alimentar novamente. E aí você tem complicações que podem te levar até o óbito, né? Como é que é esse pós-operatório? Como é que o paciente ele tem que lidar com isso? Quais são as dificuldades que ele tem que passar? Então, isso que você falou, o mais importante é o preparo pré-operatório. O paciente ele tem que estar ciente de como vai ser o pós-operatório. E é importantíssimo esse tipo de paciente ser identificado pela equipe, principalmente pelo psicólogo, no pré-operatório. Sim. Para que a gente possa ajudá-lo, medicá-lo. É um paciente que às vezes tem compulsão alimentar. Ele não faz isso de propósito, ele simplesmente não tem controle. É uma doença psiquiátrica e que tem que ser controlada para ele ser submetido à cirurgia. Então, esse cuidado pré-operatório ele é muito importante nesse caso. O pós-operatório da cirurgia bariátrica, hoje, ele é super tranquilo. A maioria das cirurgias são cirurgias laparoscópicas. O paciente opera num dia, vai de alta no dia seguinte. Caramba. Normalmente sem dor, mas com a dieta bastante restrita. Durante cerca de 1 mês, ele fica com a dieta ali evoluindo de líquidos, né, caldos, até a dieta pastosa. Depois de 1 mês, ele, ali entre 1 mês e 45 dias, de acordo com a aceitação, ele vai iniciar já uma dieta sólida, quase normal. E aí, caso o paciente não siga o pós-operatório à risca, o que pode acontecer com ele? Eu já tive, infelizmente, um paciente que estava com muita sede e bebeu muita água, tipo 1 litro de água num pós-operatório. E no mesmo dia ele voltou para a emergência sentindo dor abdominal. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de risco, é uma cirurgia delicada, muito segura hoje, mas que existem riscos e cuidados. A cirurgia tem grampeamentos e tem pontos dados pelo cirurgião. E esses pontos podem se abrir, esses grampos podem se abrir. E a complicação mais temida é exatamente quando abre, que faz uma fístula. Então, você tem extravasamento do conteúdo gástrico, gastrointestinal, para dentro da cavidade abdominal. E isso causa um quadro de sepsia, um quadro infeccioso grave. E que o paciente tem que, muitas vezes, ser reoperado e se submeter a tratamentos prolongados, sem se alimentar, internado no CTI. E que muito causou óbito antigamente, que a gente não tinha as tecnologias de hoje. E não se entendia o corpo humano não se entendia tanto quanto hoje. Sim. Mas são tragédias. Graças a Deus, hoje a gente vê muito pouco. Tá tão segura é a cirurgia. Mas pode complicar. E pacientes, como você falou, com 1 semana eu estava com muita vontade de comer. Eu já tive paciente comer um pastel com 1 semana de pós-operatório. Meu Deus do céu. Aí ele te liga desesperado porque ele impacta, ele fica entalado realmente.
E esse entalamento pode gerar uma alta pressão onde tem uma sutura delicada. E ele pode abrir uma fístula. E existe o risco do óbito, né? Existe risco. Então, é muito importante o paciente estar ciente do que vai acontecer, do que é permitido ou não. Se ele está em dúvida, acha que não vai se controlar, então aquele ainda não é o momento de ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Legal isso que você falou. Então, se o paciente não tem certeza de que ele vai conseguir ter um pós-operatório regrado de acordo com o que o cirurgião falou, ele tem que repensar se esse é o momento para cirurgia? Sim, porque o sucesso da cirurgia depende dele e não do cirurgião da técnica cirúrgica. O cirurgião faz a parte dele e orienta. Inclusive, no início e ao longo prazo. Se ele seguir as orientações do cirurgião e de toda a equipe, não tem como dar errado, o que a gente fala. Tá? Muito raramente. Claro, paciente que é tabagista complica mais, paciente que é diabético grave complica um pouco mais, porque a vascularização é menor, mas a grande maioria das vezes, o que faz o sucesso da cirurgia, né, não existir ou a cirurgia tomar um curso não esperado Sim. como reganho de peso, Sim. é inerente ao paciente, não à cirurgia. E quanto tempo assim um paciente pode... Em quanto tempo ele pode levar uma vida normal? Aí eu vou te responder com uma pergunta. O que é normal? O que é uma vida normal? A gente tem muitos pacientes de classes sociais. A obesidade ela é mais prevalente em classes sociais mais baixas. Entendi. Então, às vezes, você fala, levar uma vida normal. Acordar, tomar um café da manhã, fazer um exercício físico, ir trabalhar, voltar para casa, opa, sobrou um tempo, vou na rua, vai no mercado, faz sua comida. Né? A gente tem realidades diferentes. O paciente, às vezes, com obesidade, é o paciente que acordou às 4 da manhã, fez o café da manhã da família inteira, esperou 2 horas uma condução, pegou trânsito, chegou no trabalho, mal tem tempo de respirar, de comer, que volta para casa em mais 2 horas de trânsito, chega em casa, tem que fazer o jantar da família. Muitas vezes ele vai chegar, pede uma pizza que é mais rápido. Essa é a realidade que a gente não vê. Essa realidade a gente não vê e existe. E é aí também que a gente tem que atuar. Então, nesse caso, não é só a cirurgia. Nesse caso é planejamento. Eu trabalho no hospital público, no hospital do Andaraí, e lá a gente tem uma assistente social, 2 assistentes sociais que trabalham junto com a gente na cirurgia bariátrica. E elas ajudam exatamente nisso, o paciente a se planejar. Porque ele vai ser submetido a uma cirurgia grande e ele vai precisar mudar. Será que ele vai conseguir? Comprar as vitaminas depois, os suplementos que vão ser necessários. Porque ele não vai conseguir comer tudo para chegar ao nível necessário diário. Então, ele tem que suplementar. Isso demanda dinheiro, às vezes, que ele não vai ter. Então, são muitas coisas que a gente tem que avaliar antes de colocar o paciente para ser submetido a uma cirurgia. Entendi. Olha quantas coisas, né? Não é só chegar e fazer uma cirurgia. E aí, tem uma questão que ela é muito comum também, assim, por falta de conhecimento, falta de esclarecimento por parte da população, de maneira geral, é que muitas pessoas confundem a cirurgia bariátrica com cirurgias plásticas, estéticas, né? Ah, você fez uma cirurgia na área do abdômen. Ah, você fez uma cirurgia bariátrica. Às vezes não, a pessoa fez uma abdominoplastia. A gente trouxe cirurgiões plásticos que falaram pra gente sobre a abdominoplastia. Eu sempre me confundo nesse nome. Mas eu queria saber por que existe essa mística de você confundir bariátrica com abdominoplastia, enfim. Muita gente às vezes chega pra mim também e fala, você faz cirurgia bariátrica, né? Pô, tira aqui minha barriga. Não é assim, gente. Eu não mexo e... Você não costura o abdômen? Não, a plástica é mudança de forma. Sim. Né? O paciente que emagrece muito, ele vai precisar. Esteticamente, nem esteticamente, né? Até por higiene. Sim. Retirar o excesso de pele. Só que muita gente confunde porque, reduz a barriga. E aí fica nessa de que, plástica, bariátrica, a mesma coisa. Coisas diferentes, né? A cirurgia bariátrica, ela vai atuar num tipo de gordura visceral. Então, a gente vai operar o doente para que ele reduza a barriguinha de chope. Aquela barriguinha de chope, ela não reduz com cirurgia plástica. Aquilo é gordura visceral, é gordura entremeada nas alças intestinais, gordura no fígado. A cirurgia plástica não retira esse tipo de gordura. A cirurgia plástica mexe na gordura subcutânea. Então, a cirurgia bariátrica vai atuar exatamente nessa gordura, que é o tipo de gordura mais perigoso para as doenças metabólicas. Entendi. E um não substitui o outro, isso é importante. E um não substitui o outro de jeito nenhum. Eles são importantes
de formas separadas. Tem paciente que faz a cirurgia plástica achando que vai Resolver e não resolve. E acaba que depois, meu estômago ficou alto, porque na verdade aquela gordura do estômago alto, Ela não foi embora. ela é intraabdominal. Ela não é gordura de subcutâneo. Sim. E aí o paciente fica insatisfeito com a cirurgia plástica aí e acaba recorrendo a uma cirurgia bariátrica. E vem um bom profissional na hora da cirurgia plástica explicar isso, né? Cabe ao bom profissional da cirurgia plástica explicar. Olha, não vou fazer essa cirurgia. Que aquele momento tem que perder peso antes. A gente trouxe aqui o Dr. Leonello, que é um cirurgião plástico muito conhecido em Florianópolis, e a doutora Camila Pilar, que também é outra cirurgiã plástica muito conhecida em Florianópolis, e os dois falaram exatamente a mesma coisa. Muita gente chega querendo fazer cirurgia plástica na área do abdômen, e eles chegam e recebem um baque, né, a notícia de que não é o momento para eles, que eles precisam primeiro fazer uma cirurgia bariátrica, que eles precisam primeiro perder muito peso, porque senão o resultado que eles estão trazendo para o paciente não é o ideal. E quanto mais peso se perde, melhor o resultado da cirurgia plástica depois. Sim. A doutora Camila falou, inclusive, uma vez no nosso papo, que muitas pacientes que estão com obesidade querem fazer cirurgia na área das mamas, querem colocar silicone. E ela fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é perder peso, fazer talvez uma abdominoplastia para depois você fazer a cirurgia nas mãos, porque isso vai impactar diretamente na cirurgia que ela está fazendo. E se impacta diretamente na cirurgia que ela está fazendo, automaticamente vão achar que ela não está trazendo o melhor resultado. Então, o cirurgião plástico esperto, né, o bom profissional, ele vai encaminhar o paciente para o melhor para depois ele faça essa cirurgia plástica de maneira geral. Mas você tem muitos pacientes no teu consultório hoje que chegam no teu consultório confundindo essas cirurgias e você tem que explicar para eles, assim, em grau muito alto? Não tem muito não. Hoje em dia já tem... A gente acaba recebendo muito paciente que já fez a plástica, engordou depois da plástica, e aí agora quer cirurgia bariátrica. Isso a gente recebe bastante. Mas por que você acha que isso acontece? Você acha que a pessoa não conseguir manter o resultado, ela tá ligada muito mais ao mental? Sim. Eu acredito que esses pacientes que chegam pra gente, na verdade, eles fazem a cirurgia plástica como uma forma de incentivo para eles próprios de tentar manter uma dieta, de tentar manter a autoestima. Só que a longo prazo, eles não estabelecem, não chegam na meta que eles queriam. Uhum. Vou fazer uma plástica, vou ficar bonita e vou me incentivar a fazer academia depois, vou comer direito. Mas não é a realidade, não é o que acontece. Não mudou aqui, né? E acabam engordando após a plástica. Entendi. E aí não dá para fazer a outra plástica e tem que perder peso, eles acabam procurando a cirurgia bariátrica. Entendi. A gente falou muito sobre o pós-operatório da questão restritiva, você falou objetivamente, mas a gente acabou não falando tanto da parte pré-operatória em questão de restrição. O que o paciente ele tem que se abster de comer ou o que ele tem que deixar de fazer para que ele consiga realizar a cirurgia plástica com sucesso? Cirurgia plástica, não, perdão. Cirurgia bariátrica. Eu falando que as pessoas confundem e eu mesmo confundo aqui a cirurgia bariátrica. Não tem nenhuma grande recomendação, né? A gente pede para que ele já inicie uma dieta, claro. Não é para fazer despedida. Sim. Eu costumo dizer... A cirurgia bariátrica não é o fim da vida. Eu quero que os pacientes voltem a fazer a mesma coisa que eu faço, que de vez em quando sai um pouquinho da dieta e depois a gente recupera, né? Mas no pré-operatório é importante seguir, porque a mudança é muito drástica. De um dia para o outro, você está tomando caldos. Não pode mastigar nada. Aliás, essa é uma das principais queixas, o paciente... Mas eu tô sem mastigar há muito tempo. Tipo um mês, né? Difícil. Um mês que você falou depois da cirurgia. Entre a terceira e a quarta semana, às vezes já entra um pão, uma coisa assim. Mas é difícil, é difícil. Muito difícil. É difícil. E é importante que o paciente siga essa dieta também, porque se ele perder um pouquinho de peso, é melhor. Ele reduz o risco cirúrgico, ele vai reduzir as doenças associadas, né? Sempre acaba que melhora um pouquinho o colesterol, o diabetes controla um pouco mais, pressão. E a redução da gordura abdominal também diminui a pressão intraabdominal. A gente, quando vai fazer uma cirurgia via laparoscópica ou robótica, a gente insufla o abdômen com ar. E essa pressão abdominal aumenta muito. E quanto mais espaço eu tiver ali, ou seja, se o paciente perder peso, eu tenho mais espaço para operar, a cirurgia é mais fácil, mais rápida. Entendi. A gente chegou a falar um pouco sobre o impacto da cirurgia, inclusive foi um dos motivos pelos quais você escolheu a cirurgia bariátrica.
Mas a cirurgia bariátrica, ela também pode trazer um impacto negativo na vida do paciente? Alguns pacientes, minoria, alguns ficam deprimidos, existe esse lado. Alguns pacientes não gostam do resultado da bariátrica, não se veem, né, como pacientes magros, acham que estão muito magros. Né? Tem pacientes... Não se reconhecem? Não se reconhecem, nem após plástica. E esses casos são bastante difíceis de lidar. E tem pacientes que emagrecem muito, realmente, chegando à desnutrição. Caramba. Porque não conseguem suplementar o suficiente. E esses pacientes a gente também tem que ter um cuidado e uma atenção maior. Aquela pessoa 880, né? Ou ela tá com muito peso ou ela tá com pouco peso. Isso tem uma questão psicológica por trás, né? Esses pacientes são difíceis de tratar e são os pacientes que a gente tem mais chegar perto da gente. Acolhimento, de certa forma. Tem que acolher mais. Né? Você não tem esse tipo de coisa. Mas a grande maioria, graças a Deus, satisfeita com o impacto positivo é muito maior, do que o impacto negativo. E falando sobre impacto positivo, obviamente você deve ter, assim... A gente poderia talvez ter mais 2 podcasts falando sobre o impacto transformador na vida dos pacientes, histórias transformadoras que você deve ter. Mas conta pra gente que mexeu muito contigo. Uma cirurgia que você fez que trouxe um impacto na vida do paciente gigantesco. Tem vários casos, né, de pacientes que puderam correr de novo com o filho, que voltaram a andar, saíram de uma cadeira de roda. Mas tem um que me impactou, porque eu não esperava, na verdade, uma coisa que ele me falou. Né? Legal. Ele era um paciente cardiopata grave, com uma doença cardíaca, e ele precisava de uns exames específicos no pré-operatório com um cardiologista. Só que ele era muito grande. Ele tinha uma super obesidade, tinha 160 quilos, e ele não conseguia fazer o exame porque não tinha maca nos hospitais que faziam para ele. Caramba. E ele sempre reclamou muito com a secretária, ele não vinha muito falar comigo achando que ia me incomodar. E a secretária um dia falou, não tem jeito, você tem que falar com a doutora Carol para ela tentar te ajudar. Eu não consigo, já estou no limite do que eu posso fazer. Sim. Vai com ela. Aí ele chegou para ela e falou, pô, mas eu tenho medo da doutora Carol. Ué? Aí, eu juro, eu me surpreendi. Ela falou isso. Eu falei, não, mas eu tenho que resolver o problema dele. Pode marcar a consulta. Aí, sentei com ele, conversei tudo, olhei os exames... aí entrei em contato com cardiologistas amigos, tudo para tentar resolver esse problema, porque ele realmente precisava da cirurgia, ele ia se beneficiar muito da cirurgia. Conversei, acolhi, aí eu sei que naquele momento, quando eu mostrei tudo para ele, que a gente ia marcar, que o cardiologista ia ver, aí ele olhou para mim e falou, pô, doutora, eu tava com medo da senhora. Por que ele tava com medo? Ele falou que ele me achava muito séria e que talvez ele não estava com coragem de falar, achando que eu ia falar se vira. Entendi. Né? Eu falei, não, mas de jeito nenhum. A vida é corrida, a minha vida é corrida, a gente atende muitos pacientes por dia. Uhum. Mas se você está precisando de uma ajuda, eu tô aqui para ajudar. Claro. Né? Aí me abraçou, se emocionou na consulta. Eu sou uma pessoa emocionada, eu me emociono junto. Né? Essa casca de séria aqui, essa casca de séria caiu, né? Completamente. Completamente. E acabou que ele conseguiu fazer o exame, foi liberado para cirurgia, foi operado com sucesso, não teve complicação nenhuma, dor, nada, perdeu peso, melhorou a parte cardíaca dele, quase não usa remédio hoje em dia, tá feliz da vida. É legal isso, você obviamente deve ter trocentas histórias como essa, como eu tinha dito anteriormente, mas porque eu sinto que, eu falo isso também com vários profissionais da área da saúde que vêm aqui, muitos pacientes, se tem a mística de que o médico ele é aquela pessoa mais fria, menos humanizada, e eu sinto que isso na medicina tá mudando. Obviamente pelas tuas falas aqui e pela tua preocupação com o teu paciente, a gente vê que você não é dessa forma, que você acredita no atendimento humanizado, de ver o paciente como um todo, mas de uma maneira geral alguns médicos ainda têm essa questão de você tratar o paciente como um número, não como uma pessoa. E é legal a gente falar sobre isso, porque isso está mudando, essa questão do atendimento humanizado. Como é que você vê essa questão do atendimento humanizado para com os pacientes? Eu acho que principalmente para o paciente que tem obesidade. Ele já sofre tanto preconceito fora. Não passar numa roleta, né? Não conseguir amarrar um sapato. Às vezes não conseguir sentar. Não ter um banco para sentar, né? E você tem um lugar adaptado a isso, que vai receber ele de braços abertos. Né? Não é só um sorriso no rosto. Mas
E lugares, às vezes, que ainda se sofre preconceito, até mesmo dentro do hospital. Ele vai internar, muita gente, às vezes, olha e fala, tem certeza que você vai fazer a cirurgia? O paciente, numa véspera de cirurgia, não pode ouvir essa frase, né? Porque isso causa dúvida, né? E mexe, isso mexe com o emocional. E claro que, para mim, se não fosse recomendado, eu jamais botaria um paciente para ser submetido à cirurgia, que a gente sabe que é uma cirurgia grande e delicada. Mas esse atendimento humanizado hoje, de acolhimento do paciente, eu acho que faz ele sentir mais segurança também para tratar da obesidade, para fazer essa mudança dentro dele. E sem dúvida é um diferencial também que você tem. Porque talvez outros profissionais da tua área também não tenham. E o que antes era um completo diferencial, hoje está se tornando algo cada vez mais comum. Então, em breve será como uma obrigação, né, de todo médico. Como já deveria ser. E eu tento me botar no lugar. Assim, eu fui uma criança gordinha que fez dieta. Então, assim, hoje eu faço um monte de esporte. E é até uma coisa que eu costumo falar com os pacientes. Tentar explicar o que é a obesidade realmente, como funciona. Porque é muito fácil chegar e falar, faz dieta. Mas por quê? Às vezes a pessoa Mostrar precisa o porquê. do porquê. Às vezes ela precisa saber o porquê. Por que exercício é importante? Né? Não é só vai lá e entra na academia. Por que cada tipo de exercício é diferente? E eu acho que o paciente entender isso faz com que ele tenha melhor adesão ao tratamento e se sinta mais acolhido. Né? Mesma coisa, eu falo do meu dia a dia. Sim. Eu, quando faço, muito paciente às vezes reclama no pós-operatório, não aguento tomar o whey protein. Né? É ruim. Né? Eu falo como eu faço, eu mostro. Uma receita faz isso, aqui. uma receita assim, uma receita assada, ele se sente acolhido. E ele testa, ele te dá um retorno. Isso é importante, inserir... Essa relação médico-paciente. Né? Inserir o seu dia a dia também, de mostrar... Hoje a gente tem rede social, né? De colocar eu lá. Muito paciente fala, doutora, vi você na academia, acabei indo também. Não ia, não. Legal. É uma maneira de influenciar. Você acaba sendo uma referência para ela, né? Já que você tá explicando e falando tudo, você também tem que mostrar que você tá fazendo. E não só no consultório, eu trabalho com bariátrica também no SUS, né? Entendi. Os pacientes do SUS têm exatamente o mesmo acesso. Entendi. Eu trato igualmente os dois pacientes, não tem diferença. Legal demais isso. E principalmente você falou, eu acho que isso é chave. Por quê? Porque se o paciente ele não tem um porquê para mudar a vida dele, ele não vai mudar. Infelizmente, ele pode não observar que a saúde seja tão importante. Já tô assim mesmo, daqui a tanto tempo, comigo é diferente, isso não vai acontecer comigo. Mas você tem um porquê, e aí você dá um motivo para você correr e jogar bola com teu filho, ou então você poder viver mais para estar com a tua família. Esses porquês, eles estão muito no teu consultório. Não é ir pra academia pra ficar fortão. É ir pra academia porque você um dia vai ser idoso, vai querer carregar o seu neto no colo, não vai conseguir. Vai querer subir num degrau do ônibus, não vai conseguir. Esse porquê associado ao mental, esses porquês são importantes. Ao mental, ao afetivo. O porquê, as pessoas... Isso é muito legal de falar. As pessoas não fazem por elas fazem pelas outras pessoas, Exatamente. Né? Você botou um membro familiar, você falou de um neto, você falou de um filho, você falou de algo para alguém, elas compram. Mas se você falar que para sua saúde, para sua melhora, para tua qualidade de vida, elas não compram. Nem tanto. Olha como é que as coisas são engraçadas. De maneira geral, assim, a gente já falou bastante sobre essa área da cirurgia bariátrica e de tudo que vem em torno, mas você falou também ao longo sobre a segurança, sobre ela estar evoluindo, mas por que a cirurgia bariátrica ela já foi considerada uma cirurgia muito, como é que a gente pode dizer, muito instável, muito perigosa de maneira geral, e hoje ela está ficando cada vez mais, né, mais segura, mais se tornando algo que os pacientes eles podem realizar não sem medo, mas com menos medo, se assim a gente pode dizer. São vários pontos, né? A própria história da cirurgia evoluiu, não só da bariátrica. Todas as cirurgias evoluíram, os materiais evoluíram, as tecnologias associadas evoluíram. Outro motivo é que hoje a gente já sabe como funciona o mecanismo da cirurgia. Uhum. Então a gente não fica mais testando cirurgias diferentes. A gente tem um motivo e as alterações de uma técnica para outra, às vezes, são pequenas coisas que não vão influenciar tanto. Né? Mas a cirurgia bariátrica continua sendo uma cirurgia grande, de grande porte, uma cirurgia que tem o seu risco
mas hoje também a gente prepara melhor o paciente para ela. E eu acho que E os médicos essa são é mais uma bem grande preparados, chave, fora o estudo. Hoje a gente tem a especialização em cirurgia bariátrica. Legal. Antes não tinha. Era alguém que chegava lá e falava que opera de tudo, um cirurgião geral, Daí que eu vou operar agora. né? Que opera a vesícula, opera a hérnia, opera a bariátrica, opera a cabeça, opera o pescoço, opera o tórax, opera tudo. Hoje não. Entendi. Né? A medicina hoje é cada vez mais especializada e a gente tem médicos especializados em cirurgia bariátrica, treinados para isso. Então complica menos. Entendi. E aí você consegue passar pro paciente um pouco mais de segurança, né? E existe, de maneira geral... Hoje eu não escuto tanto, sendo bem sincero com você, mas no passado eu já escutei mais sobre esses casos de cirurgia bariátrica que dão errado. E quando dão errado é muito mais por culpa do paciente de fugir um pouco desse pós-operatório do que de maneira geral do próprio médico. A gente vê menos casos assim. Ainda existe muito de uma cirurgia que ela não foi bem sucedida por conta do profissional, do médico? Olha, eu acho que eu não vejo complicação mesmo, né? Do paciente reinternar, Sim, reoperar sim. há muito tempo. Há muito tempo. Dessas que a gente já falou de fístula, de abrir as costuras, tem muito tempo. Não me lembro a última vez. Seja por algum São erro médico, né? poucas coisas. São poucos pacientes que você vê isso acontecendo. Entendi. De uma maneira geral, a cirurgia, obviamente, assim como a medicina, ela tá avançando e tá crescendo. Mas qual você acha que é o futuro da cirurgia bariátrica? Você acha que as técnicas que elas estão surgindo, elas vão fazer com que se torne menos invasiva e com mais resultados? Obviamente que esse acho que é o que todo mundo busca de maneira geral. Atualmente com as cirurgias minimamente invasivas, que são as cirurgias laparoscópica e robótica, a gente já tem uma evolução muito grande, né? De menos complicação, menos dor, menos trauma. É uma cirurgia mais segura, a gente consegue enxergar melhor. E as técnicas novas que vêm surgindo, como eu falei, são poucas mudanças e em que se vê a resposta mais metabólica do que em cima do peso mesmo. Entendi. Absoluto. Né? A grande questão hoje é exatamente por quanto tempo a gente consegue manter o efeito da cirurgia bariátrica. A gente sabe que nos primeiros 2 anos o efeito é excelente, mas que depois de 2 anos, se o paciente não seguir as mudanças que a gente recomenda, ele acaba ganhando peso. É normal ganhar um pouquinho de peso, cerca de 5 a 10% do peso depois desses 2 anos, mas não mais do que isso. Entendi. E aí essas técnicas vêm exatamente, será que consigo fazer durar mais de 2 anos sem causar dano ao paciente? Não adianta a gente desviar uma parte enorme do intestino e causar uma deficiência nutricional. Sim. Então, vêm essas novas técnicas exatamente por conta disso. Ao mesmo tempo, a gente tem crescimento das medicações para tratamento de obesidade, que hoje a gente pode dizer que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para a obesidade a longo prazo e perda de peso sustentada. Mas a gente já tem estudos de cirurgia bariátrica, mas não tem estudos de longo tempo com as medicações novas. Sim. Que estão surgindo. Hoje, as novas medicações já se mostram ter resultado semelhante ao de uma bariátrica. Semelhante. Não tão bom quanto, sim, mas semelhante. E novas medicações estão sendo estudadas. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho, é uma novidade. O grande problema das medicações é o custo, que é bastante alto. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque, assim, existem estudos dizendo que essas medicações, elas conseguem reduzir o peso do paciente, não tanto quanto uma cirurgia bariátrica, mas que está cada vez aumentando de maneira geral. E aí a pergunta era justamente essa. Os medicamentos, eles vão substituir a cirurgia bariátrica no futuro? Você acredita nisso? Por enquanto, não. Os estudos até hoje mostram que os medicamentos reduzem cerca de 30%. Sim. Do peso. A cirurgia bariátrica pode reduzir até 100%, né? De 90% a 100% do excesso de peso. Legal. Enquanto as medicações não chegam ainda a isso. Mas como eu falei, tem medicações novas chegando. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que, assim como a cirurgia bariátrica, que a gente quer que dure o tempo inteiro, para sempre, que o paciente não engorde de novo, as medicações, elas também vão durar para sempre.
A obesidade é uma doença crônica, Sim. né? É uma doença que, em teoria, não tem cura. Existe uma coisa chamada Fat Mass Set Point, que é um set point da sua quantidade de gordura. E o seu cérebro entende que a maior gordura que você teve na vida é que é a correta. Eu ouvi isso de um outro profissional que Então, veio aqui. uma vez que você teve 150 quilos, o seu cérebro entende que 150 quilos Você é tá que saudável, é o correto para tá você. bem. E aí, não adianta o que você faça, Ele vai sempre que tentar ele buscar vai voltar a sempre 150 tentar quilos. buscar os 150 quilos novamente. Ele vai reduzir o metabolismo, ele vai te dar mais fome, um monte de coisa. E essa é A a maior cirurgia dificuldade. bariátrica é uma grande estratégia para tentar burlar isso. As medicações também. Mas uma vez que suspendeu a medicação, novamente o seu cérebro tá lá dizendo 150 quilos é que é o ideal, vamos para lá novamente. Essa E por a isso meta. é tão difícil controlar a obesidade. Então o que você está me dizendo de uma forma muito objetiva, não é você, não é você que está dizendo, sou eu que estou dizendo, que os medicamentos, de maneira geral, eles vão ter um custo muito maior no longo prazo do que uma cirurgia bariátrica em si. Sim, até porque os medicamentos, a princípio, não devem ser suspensos. É a mesma coisa que tratar uma hipertensão arterial. Para ficar com a pressão normal, você toma um remédio. Sim. E esse remédio, se você parar de tomar, a pressão sobe de novo. Uhum. Mesma coisa com a obesidade. Eu tomo um remédio para não estar obeso. E se eu suspendo esse remédio, eu volto a ficar obeso. Porque a fome vai voltar, tudo A vai fome vai voltar de voltar, maneira tudo geral. vai voltar. Você vai E se voltar você a não comer e tiver- vai voltar a ganhar se você não peso. tiver uma força assim mental, Por isso preparo- tem tanto relato de paciente. Poxa, mas eu fiz dieta, eu emagreci 30 quilos e eu já engordei tudo de novo ou até mais. O efeito sanfona que todo mundo fala. Porque ele parou de tomar a medicação e aí entra em descontrole a obesidade, que é uma doença crônica. Entendi. Então a cirurgia bariátrica você vai fazer uma única, não uma única vez, né? Mas em tese você vai fazer uma vez. Isso é essa questão da fome, essa questão dos seus hábitos, eles tendem a melhorar com a tua evolução em cima disso, enquanto quando você coloca um medicamento que é uma droga, você fica dependente dessa droga pra você continuar É, magro. como se fosse isso. Você fica de uma forma dependente, né? Então é meio doido isso, né? Mas É louco. elas E o estão custo crescendo. a tendência, claro, é que essas medicações barateiem. Sim, Mas mesmo assim, eu acho que não vai chegar num nível acessível para toda a população. Entendi. Realmente é algo a se pensar. Mas o lado das medicações hoje, eles então talvez não substituam, mas talvez auxiliem para uma primeira perda de peso, para depois fazer uma cirurgia bariátrica. Você acredita de uma maneira geral que possa uni-los e não serem inimigos de uma maneira Então, quando eu falei, eu fiz nutrologia exatamente para isso. A gente, não só para o paciente que tem que perder peso para ser submetido à cirurgia com segurança, né, que também existe o balão gástrico, a mesma coisa, o balão é um balão que insufla dentro do estômago, o paciente come menos, emagrece e vai ser submetido à cirurgia depois. Sim. A longo prazo, a mesma coisa. Tirou o balão, a tendência é engordar. Sim. Mas essas novas medicações, elas também têm sido um auxílio para os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica a longo prazo e que estão voltando a ganhar peso. Então, é uma outra estratégia para o uso dessas medicações. Ou seja, um não Pra vai esse extinguir paciente. o outro, eles são complementares. podem ser Eles complementares, podem ser com complementares, de certeza. certa forma. E aí é legal a gente perguntar como é que é a situação hoje dos pacientes que chegam para você no teu consultório? São pacientes que eles têm um sobrepeso e querem fazer essa cirurgia? São pacientes que eles já chegam numa obesidade nível 3, como você bem descreveu? Pacientes que não têm indicação de cirurgia? Quais são os pacientes que mais chegam no teu consultório assim? Antigamente, o que chegava mais era paciente super obeso, IMCs Entendi. acima de 50. É aquele paciente que está no extremo, que não consegue mais andar, Precisa de ajuda. que sentado ronca, Caramba. era o extremo. Né? Precisa, às vezes, de cadeira de roda. E, atualmente, a maioria dos pacientes que chegam são pacientes que não têm um grau de obesidade tão grande, mas eles têm doenças associadas. E eles acabam buscando ajuda exatamente por conta de família. Pô, eu tive filho há 3 anos, tô diabético e eu quero ver o meu filho crescer. Eu queria fazer a cirurgia bariátrica para isso. Né? Hoje, o perfil maior de pacientes é assim, não tão obesos, mas pacientes com doenças e sabe que essas doenças podem evoluir. Né? Um diabetes que vai acometer a visão, um rim, que vai diminuir a expectativa de vida e que ele quer viver mais. Né?
Não, E aí ele como a gente busca- disse, não por ele, mas Não pelos por ele, outros. pelos outros. Então ele busca auxílio com Então a são gente. pacientes, de maneira geral, que eles estão indo em direção à obesidade nível 3, mas que ainda não tem essa indicação concreta de cirurgia de não obrigatoriedade, mas que já são aptos a fazer de uma maneira Já geral. aptos a fazer. Entendi. E existe alguma contraindicação, assim, esse paciente ele não pode fazer cirurgia bariátrica agora. Esse paciente aqui pode, esse aqui não pode. Assim, uma contraindicação. Doenças psiquiátricas não controladas, a gente tende a não recomendar, exatamente pela chance de descompensação pós-cirurgia, Aham. que aí é o paciente que realmente você não vai ter controle. Ele no dia seguinte vai comer um bolo, um arroz com feijão. Aí esse paciente a gente tem que ter cuidado. Mas doenças psiquiátricas controladas, em que o paciente tenha acompanhamento e acompanhante e família ao lado, não tem contraindicação. E pacientes com risco cirúrgico muito alto. Isso a gente também evita. Que são pacientes que podem morrer na mesa de cirurgia, né? Entendi. Aí, nesses casos, a gente tenta emagrecer o paciente, com que ele perca peso no pré-operatório, para tentar reduzir esse risco cirúrgico e aí sim ele ter condições de ser submetido a uma cirurgia. Entendi. Mas vamos lá. Eu sei que a gente já falou sobre isso, obviamente, mas a gente conversa de tantas coisas aqui sobre a cirurgia bariátrica que às vezes a gente se perde nos conceitos. Então, para o nosso público ter uma noção de forma objetiva, tá? A cirurgia bariátrica hoje, ela é considerada uma cirurgia segura? Sim, a cirurgia bariátrica hoje é considerada uma cirurgia segura. Tá? Ela não deixa de ser uma cirurgia grande, Sim. uma cirurgia de grande porte ou uma cirurgia de risco, mas hoje em dia, com a evolução das tecnologias e do entendimento do cirurgião e do paciente com a cirurgia e a obesidade, a gente tem sim uma cirurgia segura com bons resultados. Porque a gente vê muita gente fazendo, né? A gente recebe notícias direto. E eu acho que um caso muito emblemático que marcou muita gente foi o caso do Leandro Hassum, né? Que ele era um comediante que ele tinha como, era reconhecido por ser um comediante gordo, e de repente ele faz essa cirurgia bariátrica e muita gente começou a dizer, ele perdeu a graça. A graça dele era, obviamente, isso é uma grande bobagem. Não, ele continua engraçado. Ele continua muito engraçado. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa cirurgia do Leandro Hassum. Como é que a gente observou, né? Como é que foi essa mudança dele? Ele fala sobre isso o tempo inteiro. Famosos que fazem a cirurgia acabam aparecendo muito. A gente tem outros exemplos, né? Romário, Jojo Todinho. Da Jojo Todinho também foi um que também foi um impacto muito grande. Mas voltando ao Leandro Hassum, ele levou a sério a cirurgia e começou até a postar nas redes sociais dele, incentivando outras pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e até quem não fez, né? A fazer exercício, a correr atrás. Ele recentemente, eu acompanho ele nas redes sociais, recentemente teve uma neta, então ele fala, aqui eu tô mais magro, vou ficar mais tempo. Mais uma vez a família, né, como estímulo e alvo da melhora da pessoa, mas é bastante legal e ele melhorou bastante as doenças associadas que ele tinha. Com certeza. Né, emagreceu, fez musculação, chegou a engordar um pouquinho depois, né, ele postou isso nas redes sociais e é uma luta eterna. E como você disse, é normal, né? É normal. É só focar, subir na balança, tá um pouquinho a mais, vamos voltar atrás, fazer um pouquinho mais de exercício, regrar a dieta. Eu acho que a única coisa que ele perdeu foi a piada sobre o próprio corpo. Porque de resto, ele continua engraçado. Ele só perdeu a piada sobre o próprio corpo. E aí, esse caso da Jojo Todinho, acho que foi muito marcante também, porque ela perdeu, assim, ela realmente ficou quase uma pessoa irreconhecível em relação ao que ela era, né? Ela fez recentemente agora cirurgia bariátrica, né? A Jojo Todinho fez um sleeve gástrico, essa eu sei a técnica qual é. E ela perdeu bastante peso, teve uma resposta boa. E ela já era uma paciente que vinha fazendo atividade antes, né? Ela já vinha uma mudança há bastante tempo. Ela chegou a desistir um período da cirurgia bariátrica. Com medo, com receio. E aí ela mesma falou, não é para mim agora, pode ser que daqui a pouco eu pense novamente. Foi fazer exercício, dieta. E aí sim se preparou adequadamente, psicologicamente, Legal. aceitou a cirurgia, foi submetida à cirurgia e perdeu peso. Tá aí perdendo ainda, mas com sucesso.
Legal, né? Eu acho que ela é um caso que tem que ser dado como exemplo, né? Ela tinha uma condição no corpo no qual ela não estava feliz e um corpo que podia trazer doenças para ela. Ela estava numa situação de obesidade, ela estava com essa doença e ela, ainda que influenciadora, ela chegou e falou assim, não quero mais isso para minha vida. Eu quero realmente ter mais saúde, eu quero realmente ter mais qualidade de vida. E ela simplesmente foi lá e fez. E é isso, eu acho que o objetivo principal da cirurgia bariátrica é esse, é qualidade de vida. Né? Não é só perda de peso, não é só estética. É você deixar de tomar medicamento, é você conseguir fazer as coisas do seu dia a dia sem dificuldade, sem cansar para subir um lance de escada, poder curtir com a família, sair, passear, sem ter que se preocupar com a saúde o tempo inteiro. Excelente. Acho que a gente, encerrando, né? Não encerrando esse assunto da cirurgia bariátrica, mas a gente indo para um outro lado, um lado teu, que você também é palestrante, você já deu palestra internacional, que eu fiquei sabendo. Já, em congresso. É muito mais difícil do que fazer uma cirurgia bariátrica. Com certeza. Como é que foi essa experiência de você dar palestra internacional e por que você foi convidada dessa palestra? A gente está sempre em constante estudo. Claro. Né? Faz diversas cirurgias e anota, faz estatísticas e estuda também a base das cirurgias. Claro. E a gente costuma levar alguns casos e estatísticas para congressos. E aí a gente tinha um assunto interessante sobre os níveis de vitamina D de pré e pós-operatório em pacientes com obesidade. E a gente acabou apresentando isso num congresso internacional para o público. E aí, foi difícil? Foi complicado? Eu confesso que eu achei que ia ser mais difícil. Ah, é? Mas... Não, é que nem o inglês podcast tava aqui. bom, o inglês tava bom. É que nem um podcast aqui. Quando você começa, vai embora, o né? O inglês tava bom. Pegou no tranco. O conhecimento você tem, né? A forma de passar ele, às vezes que é difícil, fica um pouco nervoso. Mas foi tranquilo, tinham mais brasileiros, o presidente da sociedade estava junto, então a gente tava ali para ajudar. A gente fica mais tranquilo. De uma maneira geral, você já passou por toda essa questão de sair de residência, sair de faculdade, faz para a faculdade, você passou para o FRJ, como você falou pra gente, e você já passou por toda essa trajetória que o médico ele obrigatoriamente tem que passar para ser um profissional bem-sucedido. Então, eu gostaria que você desse um conselho para futuros profissionais, futuros médicos que tenham o intuito de trabalhar ou na cirurgia geral ou com cirurgia bariátrica, que hoje é o que você trabalha. Eu queria que você desse um conselho para eles. Vamos imaginar que eles estão saindo agora da faculdade, vão para o mercado de trabalho. Qual conselho que você daria para eles? A cirurgia geral ela é muito abrangente, né? Ele vai passar por muita coisa, ele vai ver as especialidades e é uma especialidade muito bonita. Sim. Também, que te possibilita 1 milhão de coisas. Hoje, dentro da cirurgia geral mesmo, a gente vê o cirurgião especializado em hérnia, o cirurgião especializado em vias biliares, o cirurgião especializado em cirurgia bariátrica. Mas o principal, eu acho, é não ter medo, porque é um caminho pesado. Ser residente de cirurgia geral hoje é pesado, é um trabalho grande. Aliás, ser residente... Sim. É pesado, mas vale a pena. Se você gosta disso, vale a pena. E principalmente não ter medo de fazer cirurgia geral. Que muita gente acha, mas vai fazer só geral? Acaba que fica no imaginário que é algo muito abrangente, né? Como se cirurgia geral fosse pré-requisito para uma outra cirurgia. E não é assim. Né? Claro que não. Eu quero me especializar em plástica. Aí você vai fazer cirurgia geral e cirurgia plástica. Mas... se você quer fazer cirurgia geral, se dedica. Vai ser bom. E a gente precisa de cirurgiões gerais para dar plantão. Claro. Né? Para estudar casos mais complexos. E também, então, às vezes, para não no ter início da medo. trajetória. Se cirurgia geral que você gosta, vai, manda ver. Tamo você falou junto. que é pesado. Os casos chocam. A residência médica não seria casos que chocam, não. A gente tem extremos. Sim. Tem casos simples, que o paciente vai internar, operar uma hérnia e ir embora no dia seguinte. E tem casos complexos. Porque de no pacientes SUS deve chegar alguns que internam casos. com tumores avançados e você tem que pesquisar e biopsiar e tratar. São casos complexos que demandam mais tempo, estudo mesmo. Né? E o residente ele chega de uma faculdade de paraquedas com um carimbo na mão. Vou decidir o que vai ser feito. Né? É claro que ele tem auxílio. Claro. Né? Nenhum residente trabalha sozinho. Mas é pesado. Ele passa a ter vários pacientes que são vidas.
né? Ele é responsável pelas vidas que estão ali. Legal você falar isso. E eu acho muito importante também frisar o teu conselho. O teu conselho, então, para um médico, um futuro profissional dessa área, é que ele descubra se ele realmente gosta disso. Porque é uma situação... Tudo que você faz, que você gosta, normalmente você se dedica e é a dedicação que faz dar certo. Entendi. Então... Eu acho que isso é importante. Não fazer uma especialidade porque ela tá na moda. Fazer cirurgia plástica. Porque ganha dinheiro, porque tá na moda. Mas se você não gosta, você não vai ser um bom profissional. E aí, consequentemente, você não vai ganhar dinheiro. Eu me dou como exemplo. Eu fiz prova pra proctologia. Jura? Juro. Eu fiz cirurgia geral. Uhum. E aí todo mundo falava, mas mulher, vai fazer cirurgia geral. Tem que fazer especialidade. E eu gostava do abdômen, das alças intestinais. Eu falei, então vou fazer procto. Um gosto meio estranho, assim, sendo... Bom, ainda bem que tem quem faça, né? Aí eu falei, então vou fazer prova para proctologia. Fiz prova, passei, me inscrevi. Aí, sabe assim, tô eu em casa, pensando como ia ser meu dia a dia fazendo proctologia. Não era o que você queria, né? Eu falei, cara, não é isso que não é isso que eu gosto. Eu cheguei a auxiliar equipes de procto para viver um pouquinho o dia a dia, legal. Sabe? Isso é importante demais. É importante. Aos novos Sim. cirurgiões aí, ou residentes, e até aos acadêmicos, eu falo isso. Vai lá, pede. Eu tenho acadêmicos, eu sou professora Sim. De medicina, da Faculdade de Medicina. E eu falo isso pros meus alunos. Pô, tá interessado em cirurgia? Me avisa, vamos marcar um dia, eu te levo, você vê. Vê se é isso mesmo que você quer. Vê se é isso mesmo. Eu passei por isso, né? Vamos lá, bota ela lá fazendo instrumentação, vê se é isso mesmo. Isso é legal também, né? Porque o nosso programa, de maneira geral, a gente tem como objetivo ter profissionais de todas as áreas, porque a gente acredita também que muitos profissionais que... eu sei que eu quero ser médico, tá. Mas qual especialidade você quer seguir? E buscar. Não, ninguém é obrigado a saber Sim. de imediato. E nem quando termina a faculdade. Muita gente só vai descobrir depois. E as pessoas, elas não sabem o que os profissionais fazem no dia a dia. Né? E é por isso que você precisa viver um pouquinho. Exatamente. O dia a dia. O que a doutora Carol faz no dia a dia dela? Como é que é ser uma cirurgiã geral, uma cirurgiã especialista em bariátrica? Como é que é o dia a dia dela? Porque às vezes a pessoa pensa, eu quero ser uma cirurgiã geral, beleza. Mas ela chega no dia a dia e vê a doutora Carol no dia a dia dela, ela fala, eu não me vejo fazendo isso aqui pra minha mas vida. É um caminho longo até chegar aqui. Hoje eu não dou mais plantão. Sim. Não trabalho mais com emergência. Durmo todos os dias em casa. Né? Uma qualidade de vida, mas no início... Não. No início a gente ganha dinheiro dando plantão. É verdade. A gente aprende dando plantão. É uma escola, né? As emergências são escolas. Então, e você eu considera acho que o SUS isso... uma escola também? Com certeza. Chega muito caso sinistro, se a gente pode dizer, né? Chega muito caso diferente. Né? Principalmente na emergência. Sim. Né? Eu não dou mais plantão, Sim. mas sempre tem alguma coisa que vai chegar que é diferente. Doutora Carol, me ajuda. Não que você nunca tenha visto, né? Mas que você olha e fala, já vi isso uma vez, é raro, acho que é de novo. Aí te direciona. Então, a emergência e a vivência te dá, né? Te traz bagagem e experiências boas. No meu caso, que eu gosto muito do que eu faço. Então a gente poderia dizer que a doutora Carol é como se fosse uma colcha de retalhos de tudo que ela passou até aqui, né? Todo mundo é. De tudo que ela passou aqui. De maneira geral, essa é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, tá? E aí que é o momento mais difícil da sua vida. Essa pergunta ela tem sido temida por alguns convidados. As pessoas viram e falam assim, Emanuel, eu adorei assim a tua pauta, às vezes a gente apresenta a pauta para o convidado, mas essa pergunta de qual o momento mais difícil da minha vida é difícil. Essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é difícil. Vou citar 2, pode? Pode, claro, à vontade. Então, um deles é que a maioria da minha família acha que tem a ver com o fato de eu ter feito medicina e de eu me preocupar tanto com saúde e bem-estar. O meu avô era a pessoa que eu mais amava no mundo. E eu lembro assim, que eu era pequenininha, meu pai e minha mãe perguntavam, de quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Do vovô. A resposta era do vovô. Gerou problema. O que você quer fazer no seu aniversário? Ficar com o vovô. Caramba. O que você quer fazer nas férias? Viajar com o vovô. Era isso. Então, o meu avô era meu ídolo. Meu ídolo. E quando eu tinha 10 anos, ele ficou doente. Com um câncer.
e de pulmão. E ele viveu pouco ali depois, ele morreu quando eu já tinha 12. E eu lembro de ter cuidado dele, ter estado mais próximo, né? Esses 2 Não anos. só, ele era fumante, e aí são lembranças, né, assim, muito vivas ainda. Que todo mundo falava, ele tá com câncer de pulmão, não pode mais fumar. Mas, cara, fumar era a vida dele. E ele, de certa forma, já sabia que não tinha muito como, mais né? o que fazer. Então, ele escondia o cigarro em algum lugar que eu pudesse pegar para levar para ele escondido de todo mundo. Então, ainda era cúmplice Do crime. do crime. Mas ele viveu bem até o último momento. Morreu dormindo em casa. Eu tinha 12 anos. E muita gente na minha família acha que isso também foi um peso gigante que trouxe... E é impressionante como isso está vivo na tua memória, A porque vida- você não era... Você tinha 10 a 12 anos. Tem muita gente que não lembra de 10 a 12 anos que fez. Muito, nossa, com eu 13, lembro 14 muito, anos. lembro muito. Isso tá muito vivo na tua memória, Muito né? vivo, muito E vivo. teve um E me impacto- emociona até hoje, assim. Teve um impacto bem grande. É. Isso talvez, assim, como as pessoas disseram ao teu redor, talvez isso tenha impactado realmente em fazer com que você virasse Sim, talvez seja uma coisa até inconsciente. inconsciente, né? Né? E qual é o outro momento? E o outro momento, e aí, cara, foi um momento pra mim, não digo traumatizante, Aham. mas foi um momento também muito delicado, assim, e marcante. Eu era instrumentadora cirúrgica já, Uhum. e estava terminando o meu estágio no Miguel Couto. E aí eu lembro de uma mãe que me olhou pela janelinha de vidro e falou assim, fica de olho na minha filha. E aí eu, no início eu não entendeu. entendi. Aham. Aí quando eu fui, né, eu tinha 15 anos, gente, eu era muito nova ainda, né? Essa mãe depois estava com a criança Claro. no colo, e aí eu entendi que essa criança ia ser submetida a uma neurocirurgia. Caramba. E a mãe pediu, fica de olho. Por um acaso, eu era a instrumentadora que estava escalada para aquela cirurgia. Coincidência da vida, né? Infelizmente, foi uma cirurgia super complicada. E a criança não resistiu. Acho que foi um momento péssimo. E naquele momento, profissional, né? eu decidi que eu não ia trabalhar com criança. Entendi. Foi muito difícil, assim. Trabalhar com criança... Eu tenho outros casos que envolvem crianças em acidentes. E todos eles não me trazem um bom sentimento, né? Eu fico muito impactada quando é Uma criança área envolvida. Mesmo Então, que eu possa salvar. Já salvei, né? Tipo, e talvez essa criança tenha servido para eu lutar tanto pelas outras que já passaram por mim, Entendi. né? Mas é uma coisa que me traz um impacto muito grande. Então você tem um lado profissional muito difícil e um lado pessoal muito difícil. Que fizeram com que você seja quem você é hoje. Exatamente. Então, isso é muito legal. É isso, você zerou a minha pauta, doutora Carol. Foi muito legal bater esse papo com você. Realmente entender mais sobre a cirurgia bariátrica como um todo. A gente passou, acho que, obviamente, eu não sabia nada. Agora eu sei 0,001. Eu gosto de falar isso. Pelo menos já consigo conversar um pouco sobre o assunto. Aprendi um pouco contigo. Queria te agradecer pela participação. E queria que você desse seu recado, suas palavras finais, ou dizer as suas redes para que as pessoas consigam te seguir, consigam te achar, olhando para aquela câmera ali. Então, eu queria deixar o recado de que cirurgia bariátrica é um pontapé, né? A gente não pode levar a cirurgia bariátrica como um milagre, mas que é um grande pontapé para a mudança de vida. Quando bem indicada, ela é bem sucedida. Quando tem dedicação do paciente e acompanhamento, tem tudo para dar certo. E aos residentes, não desistam. Sigam na cirurgia. Não é um caminho fácil, mas é um caminho gostoso, tá? É um caminho que pode ter sucesso, se você gosta e é isso que você quer, siga em frente. E as minhas redes sociais, para quem quer me seguir, é @DRA, de doutora, _ Carolina Ribeiro. Tá, vou deixar aqui embaixo, fica tranquilo. Doutora Carol, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por todo esse conhecimento passado pra gente. Obrigada a você, Manuel, também. Obrigado. A gente vai deixar tudo aqui do doutora Carol, todas as redes sociais, tudo aqui como referência, para você poder entrar em contato com ela caso seja necessário tirar alguma dúvida. Acredito que ela possa se colocar à disposição lá também. Sim, todo mundo manda lá um directzinho. Eu vim pelo às vezes podcast. demoro, mas respondo. Legal. Enfim, a gente vai encerrando esse podcast Bússola Profissional. Antes
2 recados. Se você tem algum profissional para indicar pra gente, profissionais que vocês queiram ver aqui, entre em contato com a gente pelo Instagram, podcast Bússola Profissional, a gente vai deixar aqui embaixo também. E como eu já disse, profissionais da área da saúde, profissionais de outras áreas, que sejam do Rio de Janeiro ou de outros estados do Brasil. A gente tem o intuito de conversar com profissionais de todo o Brasil, então a gente precisa da ajuda de vocês. Você vai poder indicar o próximo profissional que vai estar no nosso programa, tá? E o segundo recado é para você, que é profissional da área da saúde, que tem o intuito de se posicionar no mercado digital, que tem o intuito de colocar a tua marca, de colocar um pouco sobre o teu serviço, do teu conteúdo, do teu conhecimento. Entre em contato pelo Instagram MKTV Pacheco, onde a gente vai te ajudar a fazer isso da forma certa. Entrar no digital, as pessoas, eu vou postar, eu vou fazer isso. Não é fácil. Tem que ser algo estratégico, tem que ser algo bem feito e tem que ser algo feito de maneira organizada, para que isso não se torne uma zona e não tenha um efeito contrário, que é de você parecer um profissional ruim. Então, automaticamente você fazer isso da forma certa vai fazer com que você pareça um profissional bom, que de fato eu espero que você seja, tá bom? Enfim, vamos encerrando mais esse episódio do podcast Bússola Profissional. Em breve veremos com novos convidados em outros estados do Brasil. Eu fico por aqui e um grande abraço.